Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 19. Os que semeiam em lágrimas. Salmo 126. Chorando. O que essa palavra significa, assim como na primeira parte do versículo aquele que sai, Salmo 126, verso 6. Vemos a forma do serviço do homem e aqui percebemos um pouco a respeito do seu modo de ser. Ele sai chorando. O homem que tem probabilidade de sucesso é alguém com paixões semelhantes à nossa. Não um anjo, mas um ser humano. Porque ele chora, de fato, ele é um homem de verdade. É um homem de fortes paixões que chora porque seu coração é sensível. O homem que dorme, que se contenta em não fazer nada e se satisfaz em não obter nenhum resultado, não é aquele que trará os feixes. Os homens que Deus escolhe geralmente não são os que têm grandes capacidades de raciocínio e vasta inteligência, mas sim os de corações sinceros, de natureza profunda, com alma capaz de desejar, arfar, ansiar, ofegar e palpitar. O que faz que um homem de verdade possa chorar é algo muito grande. As lágrimas não brotam com tanta facilidade para a maioria de nós, mas o homem que não consegue chorar não pode pregar. Pelo menos se ele não sente as lágrimas brotarem em seu íntimo, ainda que não as mostrem. Exteriormente, dificilmente será capaz de lidar com os temas que Deus encarregou ao seu povo de tratar. Se você quer ser útil, deve cultivar as paixões santas, deve refletir muito sobre as realidades divinas, até que elas comovam e inflamem sua alma. O fato de que as pessoas estão morrendo, de que Cristo é desonrado, de que almas não são convertidas, de que o Espírito Santo está contristado, de que o reino de Deus ainda não se estabeleceu totalmente, que Satanás ainda domina e reina, tudo isso deve ser objeto de profunda reflexão. Nosso coração deve ser agitado até que possamos dizer como o profeta: Ah, se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Jeremias 9, verso 1. O obreiro útil para Cristo é um homem terno, e não um estoico. Não alguém que não se importa se as almas são salvas ou não. Não alguém tão devotado à soberania divina que se torne absolutamente petrificado. Mas sim alguém que sente a morte e a ruína dos pecadores como se fossem a própria morte e a própria ruína. Como se somente pudessem ser felizes se eles forem felizes. Ou encontrar o paraíso somente se eles são levados para o céu. O choro então nos mostra que tipo de homem o Senhor da Seara usa mais. Um homem de coração sincero, um homem tenro, um homem apaixonado pelas almas, dedicado ao seu chamado, um homem cheio de compaixão, que sofre pelos pecadores, em suma, um homem semelhante a Cristo, não uma pedra, mas um homem que possa sentir as nossas enfermidades, um homem com um coração, um homem pronto para chorar, porque os pecadores não vão chorar. Mas alguém poderia perguntar: por que ele chora? Ele tem uma tarefa honrosa e terá uma gloriosa recompensa. Ele sai chorando porque sente a própria insuficiência. Ele não sabia que era uma criatura tão fraca, até entrar em contato com o coração de outros homens. Muitas vezes ele suspira esmagado. Quem é forte o suficiente para estas coisas? Ele achava que servir a Deus era tarefa fácil, mas agora seu pensamento é como o que está escrito em Josué: não podereis servir ao Senhor, Josué 24:19. Todo o esforço que faz revela-lhe sua falta de força natural. Ele faz bem em chorar. Ele nunca dá aulas na escola dominical, nunca ora a cabeceira dos doentes, mas aquilo em que se envergonha, depois de haver feito o seu trabalho, é de não tê-lo feito melhor. Ele nunca leva uma criança pequena aos joelhos para falar de Jesus, mas gostaria de ter falado de uma forma mais tenra a respeito da doçura daquele que ama as criancinhas. Ele nunca está satisfeito consigo mesmo, pois se tem em alta conta e chora ao pensar que seja um instrumento tão ruim para um mestre tão bom.
Além disso, ele chora por causa da dureza do coração dos homens. No início, ele pensou que bastaria proclamar essas grandes verdades e os homens saltariam de alegria. Vocês já não viram belas imagens nas capas de nossas revistas missionárias mostrando homens respeitáveis vestidos com ternos pretos, desembarcando de navios conduzidos por marinheiros devotos trazendo Bíblias em suas mãos? E esses evangelistas bem vestidos são cercados por turcos, chineses, por negros e por povos de pele acobreada, que correm em direção à praia e pegam essas preciosas Bíblias e olham a elas como se tivessem encontrado um tesouro de valor incalculável? Ah, isso só existe naquelas imagens, em nenhum outro lugar. Essas coisas não acontecem. Os nativos das ilhas bárbaras e reinos pagãos não recebem o evangelho dessa maneira. Os arautos da cruz têm que trabalhar duro e com grande esforço, pois o evangelho que deveria ser recebido com alegria é rejeitado. Assim como não havia lugar para Cristo na estalagem, quando ele veio ao mundo, não há lugar para Cristo no coração do ser humano. Sim, e isso nos faz chorar, porque onde deveria haver prontidão para aceitar, há tanta obstinação e rebeldia. O obreiro cristão chora porque, quando vê alguns sinais de sucesso, geralmente se desaponta. As flores não se tornam frutos, os frutos meio maduros caem da árvore. Ele tem que chorar diante de Deus frequentemente, porque teme que esses fracassos possam ser resultado de sua falta de tato ou de graça. O que me deixa espantado não é o fato de que um obreiro de Deus regue a semente com suas lágrimas. O espantoso é que ele não lamenta muito mais do que lamenta. Talvez todos chorássemos mais se fôssemos mais semelhantes a Cristo. Mas como deveríamos ser? E talvez o nosso trabalho tivesse resultados mais divinos e brotasse mais da nossa alma. Se brincássemos menos de salvar almas e nos empenhássemos mais, se nos lançássemos ao trabalho com toda a alma, força e energia do nosso ser, talvez Deus nos recompensasse muito mais a plantar a semente. Os obreiros de Deus devem proclamar o Evangelho e se ater a ele. É preciso enfatizar continuadamente a verdade, do modo como se apresenta a palavra de Deus, pois nada, senão ela, irá ganhar almas. Ora, para fazer isso, o obreiro de Cristo precisa conhecer a verdade de Deus. Precisamos conhecê-las por experiência de seu poder, tanto quanto em teoria. Precisamos conhecê-la como uma verdade preciosa. Ela precisa ser para nós a preciosa semente para a qual estamos dispostos a morrer. Se preciso for, precisamos entendê-la como algo precioso, porque ela vem de Deus. Ela é preciosa porque traz a melhor das notícias para a humanidade. Preciosa porque o sangue de Jesus foi aspergido sobre ela. Preciosa porque Cristo a valoriza e todos os homens santos a estimam em algo de valor incalculável. Não devemos proclamá-la com irreverência, falar de temas solenes com leviandade, proclamar o Evangelho como se estivéssemos narrando um simples contos das 1001 Noite, ou um romance escrito por divertimento ou como passatempo. Nós, que semeamos para Deus, precisamos semear com zelo, porque a semente é muito mais preciosa do que jamais poderíamos imaginar. Trabalhe para Deus como quem sabe que a verdade é uma semente. Não fale sobre ela e depois esqueça. Não proclame o Evangelho como se fosse uma pedra que permanece imóvel na terra e nunca brota. Conte a verdade com a firme convicção de que há vida nela e que alguma coisa será gerada dela. Esteja alerta para ver isso acontecer e você será o homem que obterá resultados. O valor que damos à semente tem muito mais a ver com o resultado que obtemos. Se não amo completamente de todo o coração o evangelho que eu ensino, e se por isso não o ensino com zelo, não posso esperar colher meus feixes. Mas se eu valorizo o evangelho, proclamo que ele é mais precioso que qualquer coisa e, portanto, o anuncio com vivacidade apropriada e com uma sinceridade que me leva às lágrimas, eu sou aquele homem que voltará com os cânticos de júbilo trazendo seus feixes.
Voltará, verso 6. Qual o significado disso, senão de que ele voltará para o seu Deus? E isso o obreiro deverá fazer depois de haver trabalhado. Você buscou uma bênção. Vá e diga ao seu Deus o que fez. E se você fez por merecer a bênção, dê graças a ele. Os que saíram de Deus com sua semente sempre voltam para ele trazendo seus feixes. Alguns homens podem ver almas se converterem e pegar a honra para si, mas não aqueles que semeou em lágrima. Ele aprendeu a respeito de sua fraqueza na escola do sofrimento. E agora, ao ver os resultados, ele volta a Deus e percebe que o fato de uma única alma ter sido convertida ou convencida por meio de suas palavras tão frágeis é algo verdadeiramente maravilhoso. Voltará. Será que isso não significa, em sentido mais amplo, que Jesus voltará para o céu? De certo modo, ele saiu do céu. Seu corpo nunca havia estado lá, mas sua alma sim. Ele teve comunhão com Deus. O céu era a sua porção e a sua herança, mas foi necessário que, durante um tempo, ele permanecesse aqui, pelo bem de outros. Assim, em certo sentido, ele deixa o céu do seu repouso para ir para o campo das lágrimas, entre os filhos dos homens, mas ele voltará. Ó, bendito seja Deus! Não somos banidos em razão do nosso serviço, somos mantidos do lado de fora dos portões de pérola durante um breve período. Graças a Deus pela honra de nos ter sido permitido nos afastar das nossas alegrias por um tempo, mas não estamos trancados do lado de fora, não fomos banidos, sem dúvida voltaremos. E este é o seu consolo. Você irá talvez para o campo missionário numa jornada até os pontos mais remotos da terra para servir a Deus, mas você voltará a uma estrada reta para o céu, que sai do mais remoto campo missionário, e nisso você pode se regozijar. Voltará com cânticos de júbilo. Verso 6. Porque ele voltará jubiloso. Creio que, finalmente, quando o serviço cristão tiver terminado e a recompensa for entregue, o trabalho árduo que experimentamos na obra de Deus, os desapontamentos e a tristeza do coração, tudo isso será matéria-prima de um cântico eterno. Oh, como bendiremos a Deus por nos ter considerado dignos de fazer algo por Cristo. Eu fui alistado no exército que suportou o embate da batalha. O mestre concedeu que eu segurasse o estandarte que ondulou bem alto, orgulhoso em meio à fumaça da batalha. Ele me permitiu pular na trincheira ou escalar o barranco da fortaleza em meio à esperança perdida. Ou me permitiu ao menos tomar conta do acampamento enquanto a batalha era travada de longe? Então sou grato por ele ter me permitido de algum modo compartilhar a glória deste conflito triunfante. E assim como um velho soldado mostra suas cicatrizes, e os guerreiros que lutaram as muitas batalhas têm prazer de contar que estiveram com a vida por um fio, mas escaparam do risco iminente de perigos medonhos e assustadores, nós também nos regozijaremos quando voltarmos a Deus para contar sobre como trabalhamos e como choramos enquanto levávamos a preciosa semente. Voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Verso 6. Não creio que o ceifeiro levará todos os seus feixes para casa carregando-os nas costas, mas, como diz o antigo expositor, ele virá com as carroças atrás de si, com os carroções em seus calcanhares, trazendo seus feixes. Sim, são seus feixes. Como assim? Todas as almas salvas pertencem a Cristo. Elas são de Deus, sim, mas apesar disso, elas pertencem ao ceifeiro. Existe uma espécie de propriedade sagrada. E que Deus reconhece no caso dos homens e mulheres que levam almas a Cristo. O verdadeiro obreiro será um ceifeiro.
Temo ter me expressado de um modo que talvez tenha dado a entender que falo apenas a pastores, mas isso não é verdade. Se você é um verdadeiro obreiro, sem dúvida participará da colheita. Por quê? Em primeiro lugar, porque a promessa de Deus diz isso: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito de sua missão. Isaías 55:11. Em segundo lugar, porque a honra de Deus no Evangelho exige isso. Se não houver resultados ou frutos e você estiver pregando o Evangelho corretamente, a responsabilidade recairá sobre o Evangelho e os atributos de Deus são inextricavelmente envolvidos no Evangelho, que é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E por acaso, pode a sabedoria de Deus ser confundida e o poder de Deus ser contido? Além disso, a analogia com a natureza também assegura que você não pode deixar de colher. O pobre camponês cujo pequeno suprimento de grãos está quase no fim, pega um pouco de trigo que é muito precioso para ele e com muitas lágrimas lança ao solo nos meses de inverno. Mas Deus dá a ele uma colheita no tempo certo. Nos suaves dias de outono, ele recolhe seus feixes como recompensa por seu sacrifício. Assim será com você. Deus não zomba do agricultor. Ele indica o tempo de semear e faz chegar a época da colheita. Lembre-se daqueles que semearam antes de você e que provaram a veracidade desse fato. Pense nos que você conheceu, que não foram infrutíferos quando gastaram sua vida na obra do Senhor, com o coração quebrantado e ferido. Lembre-se de Judson e dos milhares de Karens que hoje cantam louvores ao Salvador a respeito de quem eles ensinou. Pense em Mowat, em Krause, em Towans, que não ficou sem selos gloriosos para o seu ministério. Pense em nossas missões na Jamaica, nas maravilhas e troféus de graça nas ilhas dos mares do sul, nas multidões que foram levadas a Cristo nas reuniões de avivamento em nossa terra e nos Estados Unidos, e você terá provas de que aqueles que sabem como ceifar e semear, e que são enviados por Deus para a semeadura, voltarão sem dúvidas, com cânticos de júbilo, trazendo os seus feixes. Fim. Deus abençoe por ter chegado até aqui.